trabalho a ser apresentado, o valor das condições de trabalho para a melhoria organizacional insere-se no projeto de mestrado em Engenharia Industrial desenvolvido por Ruben Eira numa empresa de vestuário. Este trabalho também está inserido no projeto de doutoramento em Engenharia Industrial e de Sistemas em Desenvolvimento por Laura Maia, ambos orientados por Anabela Alves e Celina Leão da Escola de Engenharia da Universidade de Minho, Portugal. A apresentação está estruturada em 4 tópicos principais: introdução, metodologia e método de investigação, resultados e discussão e, finalmente, as conclusões finais. A indústria têxtil e de vestuário portuguesa, denominada por ITV, concentra-se essencialmente na região norte de Portugal, com as empresas altueiras, e na região da beira interior, com empresas maioritariamente de lanifícios. É constituída principalmente por pequenas e médias empresas, PMEs, com uma forte estrutura familiar e tradicional. Com base nas últimas estatísticas divulgadas pela ITV, é um setor muito importante para a economia nacional, apresentando um contínuo crescimento das suas exportações e com um grande impacto no volume de emprego. Salientar que, de acordo com o plano estratégico definido até 2020, para estes setores estão definidos 7 eixos estratégicos. Dentre estes, a salientar o quinto, referente à valorização dos recursos humanos. Este eixo estratégico vai de encontro com o âmbito do trabalho a ser apresentado, isto é, dar valor às condições de trabalho para a melhoria organizacional, valorizando os recursos humanos, criando assim melhores condições de trabalho. Porque ainda em algumas empresas da ITV os colaboradores estão sujeitos a condições de trabalho confortáveis e sem qualquer preocupação ergonómica. A metodologia Lean Production pode ser uma ferramenta importante na transformação do local de trabalho, tornando-o mais confortável e atrativo, não só pela adoção de melhores práticas de trabalho, como também promovendo a criatividade através do envolvimento de todos os colaboradores na melhoria dos seus postos de trabalho, entre outros. É uma metodologia já adotada por empresas por todo o mundo e em diferentes setores de atividade. Surge o objetivo geral deste trabalho: mostrar a importância das condições de trabalho para a melhoria organizacional no contexto de Lean Production aplicado numa pequena e média empresa de vestuário. Os resultados a serem apresentados provêm da aplicação de uma metodologia desenvolvida para a aplicação de Lean Production na ITV. A fase corresponde à preparação do ambiente de trabalho e das pessoas. Para isso, é necessário avaliar as condições de trabalho e verificar se as pessoas estão ou não preparadas para uma implementação Lean. Existem várias definições para Lean Production. A aqui apresentada foi definida pela NIST, National Institute of Standard and Technology. Resumindo, a LP pode ser definido como uma metodologia organizacional que engloba não só ferramentas e técnicas, como também as pessoas e a cultura da organização, todos com um objetivo final de acrescentar valor aos produtos produzidos do ponto de vista do cliente, reduzindo assim desperdícios ao longo do processo produtivo. Os 7 desperdícios fundamentais são os seguintes: superprodução e processamento, movimentação de materiais e do operador, retrabalho, espera, inventário, mais um oitavo relacionado com a capacidade humana. Este trabalho é baseado num estudo de caso, uma empresa de vestuário localizada no norte de Portugal que produz essencialmente vestuário para homem, mulher, criança e bebê. Esta empresa conta com uma força de trabalho de cerca de 65 colaboradores diretos e internos e mais de 200 indiretos e externos, por via da subcontratação, da produção e outros serviços fundamentais, como o transporte logístico. Com um claro posicionamento e orientação para o mercado externo, exporta a quase totalidade da sua produção, inclusive para marcas de grande notoriedade no mercado internacional. A escolha desta empresa baseou-se, por um lado, na boa relação estabelecida com o investigador e, por outro, pelo seu grau de abertura à mudança e a novas abordagens de gestão para melhorar o seu desempenho operacional. O facto da empresa ainda não ter implementado a LP não constitui novidade para os autores, pois, e de acordo com um estudo, apenas cerca de 22% das empresas portuguesas na ITV revelaram algum conhecimento da metodologia e das ferramentas LP. Ir avaliar e caracterizar as condições de trabalho dos colaboradores nos seus postos de trabalho e a sua satisfação com a empresa foi utilizada uma metodologia qualitativa e quantitativa. Foram aplicados 2 questionários, um para medir a satisfação dos colaboradores em relação aos seus postos de trabalho e outro para avaliar o nível de satisfação em relação à empresa e quanto às suas políticas de gestão praticadas do ponto de vista dos colaboradores. Paralelamente, ao investigador, foi aplicada uma checklist para fazer um levantamento das condições ergonómicas de higiene, segurança e ambientais da empresa.
do questionário de avaliação dos postos de trabalho dos colaboradores pelos colaboradores, houve o cuidado para que este fosse conciso, utilizando uma linguagem simples e de fácil preenchimento. Foi testado e validado. Para o seu preenchimento foi impresso em papel. É constituído por um total de 33 questões, divididas em 5 grupos principais. 1. Com a caracterização dos colaboradores. Grupo 2, para a avaliação das condições de trabalho. Grupo 3, permite a caracterização dos postos de trabalho, verificando como os trabalhadores executam o seu trabalho, identificando assim possíveis situações de desconforto ou stress. Grupo 4, para a avaliação do esforço físico exigido na realização das tarefas. E o grupo 5, com a identificação de oportunidades de implementação de mudanças no sentido de melhoria das condições de trabalho. O questionário foi então distribuído em formato papel, presencial e individualmente a todos os 34 colaboradores de shop floor, chão de fábrica. Para efeitos de análise foram validados e considerados todos os questionários. Para a análise estatística dos dados foi utilizado o software SPSS. No caso das perguntas de resposta aberta foi feita uma análise quantitativa de forma a verificar-se a situação mais vezes referida. Ao segundo questionário, este teve um objetivo distinto ao anterior. Enquanto que o anterior foi específico para a avaliação dos postos de trabalho, este avalia também o nível de satisfação dos colaboradores em relação à empresa e suas condições de trabalho. Com um total de 45 itens, divididos em 6 partes. Como resposta a cada item foi utilizada uma escala de concordância de Likert de 5 pontos. A parte 1 permite a satisfação global com a empresa. Parte 2, satisfação com a gestão e os sistemas de gestão. Parte 3, satisfação com as condições de trabalho. Parte 4, satisfação com o desenvolvimento da carreira. Parte 5, satisfação com as condições de higiene, segurança, equipamentos e serviços. E a parte 6, permite a avaliação da satisfação em relação a novos métodos de trabalho e envolvimento em projetos da empresa. O procedimento e tratamento dos dados recolhidos foram idênticos ao utilizado anteriormente. As condições de trabalho e dos postos de trabalho a nível ergonómico, higiene, segurança e ambiental foram avaliadas com o recurso a uma checklist desenvolvida baseada numa publicação da Organização Internacional do Trabalho. É constituída por um conjunto de afirmações de resposta sim e não aplicável. Quando uma resposta negativa é obtida, foi sempre pedida uma sugestão de medidas a implementar. A checklist foi dividida em 2 partes, uma relacionada com a higiene, segurança e ergonomia e a segunda parte relacionada com o ambiente. A checklist, como anteriormente referido, foi preenchida pelo investigador nas 3 secções durante as suas visitas ao shop floor da empresa. Durante o seu preenchimento, o investigador foi conversando informalmente com os colaboradores que no momento se encontravam no seu posto de trabalho. Esta conversa informal serviu para complementar a avaliação subjetiva. Assim, o investigador conseguiu avaliar, analisar, tirar conclusões e propor melhorias. Embora os dados recolhidos sejam qualitativos, a sua análise foi quantitativa. Passamos agora à parte dos resultados. Através da primeira parte do questionário de avaliação dos postos de trabalho dos colaboradores, foi possível caracterizar a amostra dos colaboradores. Os colaboradores são maioritariamente do sexo feminino, cerca de 77%. 32% com idades compreendidas entre os 41 e os 50 anos de idade, com uma estatura média de 1,64 metros, o máximo obtido foi de 1,79 m, com um mínimo de 1,5 m. 50% dos colaboradores trabalham na empresa há mais de 10 anos e 52% estão afetos ao mesmo posto de trabalho há mais de 5 anos. Então, os colaboradores demonstraram-se satisfeitos com o seu posto de trabalho e com as condições de trabalho. Embora podem sentir-se cansados no final de um dia de trabalho, o grau de dificuldade de execução das suas tarefas diárias é considerado como razoável. 43% afirmam gostarem de alternar a posição da realização das suas tarefas. Todos consideraram ter espaço suficiente no seu 21% mostraram vontade de mudar de posto de trabalho e 38% afirmaram não saber se queriam mudar de posto de trabalho. Esta indecisão poderá indicar que os colaboradores não estão completamente satisfeitos com as condições atuais de trabalho. Não me sinto tão à vontade em realizar funções que este posto exige como no anterior, porque estou cheio de fazer o que faço, corresponde a frases referidas por alguns dos colaboradores.
Ainda com este questionário foi possível ter alguma ideia quanto às sugestões de melhorias consideradas pelos colaboradores. Neste tema existe algum descontentamento e comentários como já se sugeria ao superior a necessidade de algumas melhorias, mas nada foi feito. E sobre isso não vou comentar. Para a minha idade já não vale a pena. Agora, para os resultados obtidos a partir da aplicação do segundo questionário, podemos observar que grande parte dos colaboradores afirma estar satisfeito com a empresa, no entanto, insatisfeito no que diz respeito ao seu envolvimento nas tomadas de decisão da empresa. Com a gestão e os sistemas de gestão, mais de metade está satisfeito, cerca de 72% satisfeito com a mudança e com a modernização. No entanto, 2 colaboradores mostraram desagrado em relação à gestão intermédia e um muito insatisfeito com o sistema de avaliação do desempenho. A maioria dos colaboradores mostrou satisfeito com o horário de trabalho e com a adaptação ao posto de trabalho. A possibilidade de conciliar o trabalho com a vida familiar e assuntos pessoais foi a situação mais crítica, com 2 colaboradores indicando muito insatisfeitos e 2 insatisfeitos. Este comportamento poderá ter a ver com o facto de a maioria dos colaboradores serem do sexo feminino. Relativamente à satisfação quanto à progressão de carreira, 65% dos colaboradores mostraram satisfeitos pelas ações de formação realizadas até ao momento. Quanto à satisfação demonstrada para com as condições de higiene, segurança, equipamentos e serviços, de uma forma geral, é positiva. Mesmo não se verifica relativamente aos níveis de motivação, em que 41% mostram-se indiferentes em participar em projetos de mudança na empresa e 31% indiferentes em participar em ações de formação e em gerir melhorias. Em relação à parte 1, ergonomia, higiene e segurança da checklist preenchida pelo investigador, pode-se dizer que, na secção 1, relativa ao armazém de matérias-primas, apresenta um valor mais preocupante das instalações de apoio, cerca de 27%. O investigador observou que este é um armazém completamente lotado, com pouco ou nenhum espaço livre, nem para circulação. Ainda nesta secção, o nível de adequação de agentes e substâncias perigosas e ferramentas manuais estão abaixo de 50%. Na secção 2, relativo ao corte, o nível de adequação para agentes e substâncias perigosas e ferramentas manuais foi baixo, 50% e 42,9% respectivamente. Preocupante nesta secção e na secção 3 de acabamento foi o projeto dos postos de trabalho com 27% de adequação. Esta preocupação deve-se a que os postos de trabalho não estão ajustados às necessidades dos colaboradores em termos de altura e organização. Estes resultados vão de encontro com alguns dos resultados obtidos através do questionário 1. De notar também que na secção 3, um valor baixo de adequação foi encontrado, cerca de 53%, na segurança das máquinas. Uma explicação pode estar relacionada com os sinais de aviso não serem de fácil entendimento, nem os controlos de emergência não serem facilmente visíveis e acessíveis. Na parte 2, condições ambientais, o nível de adequação para qualquer item é relativamente baixo, sendo preocupante estes resultados. Rotulagem ecológica, nas 3 secções, apresentou um nível de adequação de 0%. Este valor 0 poderá significar que os colaboradores no shop floor não têm qualquer conhecimento sobre a rotulagem ecológica, nem transmitem essa dificuldade ou desconhecimento aos seus superiores. Com base nos resultados obtidos a partir da aplicação das 3 ferramentas desenvolvidas, foi possível definir que, de forma geral, os colaboradores mostram-se satisfeitos com as condições ergonómicas dos seus postos de trabalho e com a empresa, apesar de identificadas algumas situações de melhoria. Foram também identificadas algumas situações que apresentam risco de lesões musculoesqueléticas. Apresenta uma opinião positiva relativamente à empresa, no entanto, os colaboradores gostariam de se sentirem mais envolvidos nas tomadas de decisão e uma maior participação nos projetos de mudança. De forma geral, os resultados permitem concluir que, com as condições atuais, a empresa encontra-se num bom momento, criando assim uma oportunidade de melhoria para se obter um ambiente mais saudável e sustentável com a aplicação do Lean Production. Obrigada pela vossa atenção. Ao vosso dispor.